Você está procurando mais informações da nova carabina de pressão da CBC, a CBC AG10 no calibre 4,5? Ou então da CBC AG10 no calibre 5,5? Pois bem, vocês vieram no lugar certo, porque agora vocês vão saber de tudo sobre essas duas belezinhas aqui. Olá, atiradores! Bem-vindos ao meu canal Tiro de Pressão, e hoje trago para vocês o review de um lançamento muito recente da CBC em termos de carabina Springer. Trata-se da CBC AG10, uma carabina Springer de entrada, uma proposta muito interessante que tem no calibre 5,5 e também no calibre 4,5, isso mesmo. Hoje teremos um review comparativo da mesma arma nos dois calibres. De cara, agradeço aí a CBC por enviar essas peças para review, muito grato pela confiança. E esse review comparativo vai ser muito interessante, principalmente para aqueles atiradores que ficam: pô, será que eu compro a G10 4,5, a 5,5? Qual é melhor? Qual é mais interessante para mim? Pois bem, o review hoje é comparativo. No mesmo review, testes com as duas armas. Comecemos pela costumeira análise visual, depois cronografagem, testes práticos das latas de 10 a 50 metros, balão a 100 metros e conclusão. Como essas armas elas são irmãs, eu vou fazer uma análise visual apenas que vale para as duas. Pois bem, a CBC AG10 é essa belezinha aqui, uma carabina de pressão com um tamanho bem tradicional, leve, ela pesa pouquinho mais de 2 kg e ela tem na versão 5,5 e 4,5. É a mesma carabina, muda apenas o calibre do cano. Ela tem uma soleira de polímero, não é de borracha, mas tem uma textura para fixar bem no ombro e uma curvatura legal. Ela permite um encaixe legal no ombro. Coronha de polímero ambidestra, do tipo Monte Carlo, com almofada de ressalto. Ela tem o grip com uns desenhos aqui que não são zigrinados, para dar uma pegada legal. A textura do polímero é um pouco lisa, padrão CBC. Para o meu gosto pessoal, eu acho um pouco lisa demais, ela tende a escorregar um pouquinho, mas nada que a aplicação de uma camotape, uma fita camuflada no grip e na telha não resolve o problema. Ela tem guarda-mato de polímero integrado, gatilho sem ajuste, trava de segurança automática, o que é muito legal para uma carabina de entrada. A telha tem um tamanho generoso, já tem um lugar próprio para uma pegada adequada para ela. Ela tem um desenho aqui que também é um baixo relevo, mas não tem zigrinado. A telha permite tanto um tiro em pé sem apoio, quanto apoiado legal. Como eu disse para vocês, ela pesa pouquinho mais de 2 kg e ela é muito leve. Olha que interessante, ela é equilibrada. Você não vai precisar de contrapeso dentro da coronha, porque ela é super bem equilibrada. Eu achei isso muito legal. Trilho, rabo de andorinha para luneta, e já de cara eu digo para vocês, tanto a 4,5 quanto a 5,5 tem um tranco muito reduzido, então podem colocar uma luneta aqui sem mount de absorção de impacto, que não vai quebrar, porque o tranco dela é bem reduzido. Lógico, uma luneta de boa qualidade, não é verdade? Ela tem conjunto de mira aberta com fibra ótica, sendo a alça de mira com ajustes em cliques, tanto de elevação quanto de lateralidade. A massa de mira tem túnel de proteção em aço, o que é muito legal. O cano, ele tem um sobrecano aqui de polímero, e isso é legal para dar uma pegada boa e evitar a oxidação, a ferrugem do cano. O bloco, gente, ele é de aço revestido de polímero. O mesmo revestimento que vai no cano, vai no bloco. Importante dizer, mas o bloco é de aço. Ela tem zarelhos já, então um zarelho aqui e outro aqui, para quem gosta de usar bandoleira, tá resolvido, facilita bem a vida. Ela tem um sistema de segurança que impede que quando ela tá basculada,
mesmo que você solte cano, que ele volte acidentalmente, causando algum acidente e empenamento do cano. O sistema de trava do bloco é do tipo facão e dá uma pegada e trava direitinho. Um sistema bem interessante. Ela é uma Springer de mola, tanto a 4,5 quanto a 5,5. De fábrica não existe a opção de gas ram. E a mola faz um tom característico quando você atira. Como vocês podem ver, é uma carabina honesta de entrada. Não tem muita firula, não tem muita coisa que possa quebrar aqui. É uma carabina bem honesta, de polímero, mas um polímero de boa qualidade, bem equilibrada. A fibra ótica bem clarinha, do tipo do True Glow, e isso é legal. É uma carabina que passa uma sensação boa para quem atira com ela. Os dois calibres são iguais, muda apenas o diâmetro do orifício do cano. O cano é raiado, então elas têm a mesma mola, não muda nada, muda apenas o calibre do cano. Então é uma carabina bem simples, honesta, visual discreto, uma carabina legal para entrada. Vamos agora à cronografagem. Como de costume, fiz o esquenta com elas. Vocês vão ver que o plincão, ó, hoje vai ser dos dois lados, ó. De um lado o plincão 4,5, do outro lado o plincão 5,5. Vocês podem ver que em ambos os calibres o plincão a 10 metros, a batida é forte, é uma batida legal. De cara já foi possível verificar que elas gostaram ambas dos chumbos Rifle Premium Round, que é um chumbo coringa, então elas estão usando o mesmo chumbo, lógico, de calibres diferentes. Fiz a limpeza do cano, saiu bem sujinho o cano das duas, mas isso é legal porque evita oxidação enquanto ela está armazenada. Fiz a limpeza do cano com a linha de pesca e gás, como eu ensino aqui no canal. Atirei 50 vezes no plincão. Nova limpeza de cano, atirei mais 50 vezes e fiz a cronografagem. Aqui com o meu caderninho de tiro, que já está ficando velhinho, preciso substituir. Temos aqui, vamos começar pela 4,5. Então eu utilizei chumbos Rifle Premium Round de 8,33 grains. Eu consegui uma velocidade média de 179,1 metros por segundo. Quase 180 metros por segundo. Uma velocidade de disparo muito boa para uma carabina com uma proposta de ter potência de média para baixa. O spread dela foi de 9,85 metros por segundo e o desvio de 3 metros por segundo, condizentes com uma Springer de mola. Juntando todos esses dados e fazendo as contas necessárias, verifiquei que a potência na boca do cano da AG10 4,5 foi de 8,66 joules. Bem condizente com a proposta da carabina. O teste dos decibéis, ou seja, do ruído do estampido, ela deu um ruído de 78 decibéis, tendo como base que um bater de palmas fortes é 65 decibéis, ou seja, é um ruído um pouquinho alto, mas também condizente com uma Springer de mola. Vamos agora à cronografagem da AG10 5,5. Também usei chumbos Rifle Premium Round, só calibre 5,5, que pesam 18,67 grains. A velocidade média de disparo foi de 133,1 metros por segundo, uma velocidade baixa para uma 5,5, mas condizente com uma carabina Springer de entrada de mola. O spread foi de 5,0 metros por segundo e o desvio de 1,41 metros por segundo. Bem legais para uma carabina de mola 5,5. Se você não sabe interpretar esses dados de cronografagem, gente, tem um link aqui em cima de um vídeo onde eu ensino a você fazer isso. Dá uma olhadinha lá. Teste de decibéis, ela marcou 77 decibéis, então é praticamente igual à irmã calibre 4,5, ou seja, um estampido um pouquinho alto.
Juntando todos esses dados e fazendo as contas, cheguei que ela tem 10,7 joules de potência. Ou seja, é uma carabina 5,5 de potência baixa. É um pouquinho acima de baixa, baixa tendendo para querer começar a ser média, mas é uma potência legal para um tiro a curta distância. Então essa foi a cronografagem e agora vamos aos testes práticos. Latas de 10 a 50 metros, na mira aberta, em pé, sem apoio, usando chumbos rifle premium round, balão a 100 metros e voltamos aqui para a conclusão.
Olá, meus amigos, sou eu aqui, Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o Dr. Ayata, invadindo o canal do meu amigo para deixar uma dica de segurança ou relembrar uma dica de segurança para o uso e manuseio das armas em geral. Sobretudo quando nós falamos aqui das nossas armas de ar comprimido. E a dica é a seguinte: jamais use ou manuseie uma arma se estiver fazendo ou tiver feito uso de álcool ou de qualquer substância alucinógena, no nosso país muito chamada de drogas. Aguarde e deixe o tiro ou a prática do esporte ou o manuseio da arma para outro dia. Quem vai ganhar será você e todos aqueles que estiverem junto com você, ok? Lembre-se dessa dica, é importante sempre estar consciente, plenamente consciente, para o bom uso e o bom rendimento no esporte das armas em geral, também das armas de ar comprimido. Muito obrigado. Pois bem, senhores, não é que a CBC AG10 deu conta dos balões a 100 metros? O mais interessante é que tanto a AG10 4,5 quanto a AG10 5,5 precisaram de 5 disparos para estourar os balões. Isso tem uma explicação interessante. A AG10 4,5 tem os chumbos mais leves, ou seja, a curva balística é menos acentuada. Porém, sofre mais ação do vento. Vocês estão vendo pelo céu pesado aí que tem umas correntes de vento. O tempo está meio encoberto e rola umas correntes de vento, principalmente aí na faixa dos 100 metros. E o chumbo, por ser mais leve, o chumbo 4,5, ele sofre mais a ação desse vento. Porém, como a G10 4,5 tem uma velocidade de disparo maior, a velocidade terminal, ou seja, a velocidade com que o chumbo chega no balão, também é maior. E isso compensa um pouquinho aí essa perda de peso, dá uma balanceada na equação aí, e foi possível então com a G10 4,5 acertar o balão com 5 disparos. A G10 5,5 tem os chumbos mais pesados, velocidade de disparo menor, a velocidade terminal também bem menor que a G10 4,5, porém, como os chumbos são 5,5 são mais pesados, eles sofrem menos ação do vento, das correntes de ar. Portanto, ele sofre menos desvio. Mas eu não esperava realmente que ambas necessitassem do mesmo número de disparos para acertar o balão a 100 metros, 5 disparos. E também temos que levar em consideração que ambas são carabinas de mola. E a mola tem suas desvantagens, principalmente na longa distância, onde a vibração faz sentir seus efeitos mais pronunciados. Mas as duas se deram muito bem nos testes. No caso das latas, elas conseguiram dar conta das latas. A curva balística da 4,5, como esperado, era bem menos acentuada que a 5,5, precisou de bem menos compensação, principalmente aqui nos 100 metros. Porém, a AG10 5,5 também não fez feio, sendo que são ambas armas, gente, para médias distâncias. Elas são carabinas de entrada. Aqui, os testes que eu faço no review são testes mais extremos. Por exemplo, latinhas, garrafinhas 50 metros, até que é um alvo, vamos dizer assim, bem aceitável para as duas. Você pode atirar com elas a 50 metros, você vai conseguir. Vai dar um pouquinho mais de dificuldade nos 50 metros, você vai ter mais facilidade entre os 30 e 40 metros, dos 40 aos 50 um pouquinho mais de dificuldade, mas é perfeitamente tranquilo você atirar com elas até 50 metros, 40 a 50 metros. Já os 100 metros é um teste extremo que eu procuro fazer com as carabinas para mostrar aí, vamos dizer assim, o potencial máximo delas. Vocês viram, não foi fácil acertar os balões. 5 disparos, tanto para o calibre 4,5 quanto 5,5, não é pouca coisa, isso porque eu estou acostumado a atirar a 100 metros em pé sem apoio. Mas mostra que a CBC AG10, tanto 4,5 quanto 5,5, consegue oferecer uma precisão suficiente para esse tipo de alvo, apesar de não ser o território onde elas melhor se saem. Então, tá aí para vocês o review das novas CBC AG10. Temos aí a calibre 4,5 e a calibre 5,5. Daí você vai me perguntar, pô Charles, mas qual que eu devo optar? Pela 4,5 ou pela 5,5? Vamos lá, gente. Vou quebrar o galho de vocês. Temos que fazer aí algumas considerações. Eu costumo dizer que quando a gente escolhe carabinas de pressão, a gente pode optar por 2 tipos de escolha. A escolha emocional e a escolha racional. O que é a escolha
racional. É a escolha baseada na avaliação da capacidade de tiro da carabina, de suas especificações técnicas, de resultados em testes, do custo-benefício dela. As duas têm mais ou menos a mesma faixa de preço. Porém, vocês sabem que os chumbos 4,5 são mais baratos. Você pega aí pela mesma faixa de preço, custa uma lata de chumbo 4,5 ou 5,5. Custa mais ou menos a mesma coisa, da mesma marca. Só que na lata de 4,5 vem geralmente o dobro de chumbos da lata de 5,5. Ou seja, os chumbos 5,5 custam em média, grosso modo, o dobro do custo do chumbo 4,5. Então, você comprando 4,5, pelo mesmo valor gasto com chumbos, você vai atirar o dobro. Além disso, você tem a questão da curva balística menos acentuada, você tem a questão da versão 4,5 oferecer para você aí uma possibilidade maior de participar de alguma provinha, por exemplo, de papel 10 metros. A 10 metros ela sai bem você pegando o jeito dela, fazendo um encamisamento da mola. Já a 5,5 te oferece uma pancada mais forte no alvo, então para aquele atirador que quer não furar a latinha, mas dar uma estourada na latinha, a 5,5 vai oferecer essa potência extra. Apesar da curva balística mais acentuada, ela também consegue lidar melhor com as correntes de ar nas médias e longas distâncias, melhor que o 4,5. Essa é a escolha racional, baseada em aspectos técnicos. Mas tem a escolha emocional. Tem muito atirador que opta pelo 5,5 porque os chumbos são maiores, tem uma pancada mais forte, vamos dizer assim, ela tem uma pegada mais parruda. Enquanto a arma 4,5, os chumbos são menores, ela tem um efeito, vamos dizer assim, mais suave no alvo, então ela passa mais uma ideia mais de, vamos dizer assim, de delicadeza. Então, a melhor escolha vai ficar por conta de que aspectos você considera mais importante. Mas te digo, se você optar pela CBC AG10 como uma carabina de entrada, uma carabina para atirar casualmente, aquela segunda carabina que você vai atirar no sítio, levar para atirar com os amigos, ou que você vai presentear a esposa, o filho adolescente, você vai fazer uma ótima opção. Apesar de ser de mola, é uma carabina leve, bem equilibrada, bem acabada, oferece uma precisão muito boa a médias distâncias e aceitável a distâncias maiores até 40, entre 40 e 50 metros. Tem um gatilho que, apesar de não ter regulagem, é um gatilho que não chega a ser ruim, não é um gatilho, nossa, que incrível, que ótimo gatilho, mas não é um gatilho ruim. Existem armas aí que eu já testei muito mais caras que ela, com um gatilho muito pior, ela tem um gatilho bastante honesto. Você não vai precisar colocar contrapeso na coronha. Se você quiser colocar um gasran, talvez valha a pena, mas futuramente você tem essa possibilidade. Mas é uma carabina bem interessante. Não é aquela carabina para o atirador que busca uma precisão muito grande ou uma potência muito grande. Não é essa a proposta da nova CBC AG10. Então, esse é o review da CBC AG10. Calibre 4,5, calibre 5,5. Qual vai ser melhor para você, fica a sua escolha. Dúvidas a respeito dessa nova carabina da CBC, comentários se você já comprou uma, já usou uma, deixa aqui no campo dos comentários, vai ser muito legal bater um papo com vocês a respeito dela. Deixe seu like, muito importante, clica aí no joinha, para você é um clique só, mas para o canal isso é muito importante. Fique ligado no canal, se inscreva, porque aqui, gente, sempre informações legais, úteis e práticas sobre tiro de pressão. Até a próxima.